Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal, dia de uma sugestão de romance histórico para vocês, romance histórico que eu adoro. Eu tô falando da autora Sarah Penner, que escreveu A Pequena Loja de Venenos. É sobre ela, sobre esse livro e sobre romance histórico que eu quero falar com vocês. Mas antes, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem Insta, tem TikTok, tem newsletter, ou seja, outras redes sociais com conteúdos um pouquinho diferentes para vocês aproveitarem. Então vamos falar de Sarah Penner. Essa autora americana, nascida no Kansas, se não me engano, que tem uma história ainda breve na literatura, mas que de muito sucesso. Até onde eu sei, ela escreveu 2 livros. Um deles é exatamente esse que eu vou falar para vocês hoje. E acaba de lançar um no mercado americano, eu já falo desse livro também. Mas vamos para A Pequena Loja de Venenos, que foi lançado aqui no Brasil em 2020, pelo menos essa, a edição que eu tenho aqui no meu Kindle. Ela lança pela HarperCollins. E essa história ela é muito interessante. Esse romance histórico, do que eu tô falando, né? Romance ou ficção histórica é quando o autor faz uma pesquisa de algum fato do passado, esmiuça isso, conhece esses personagens que de fato existiram, situações que de fato aconteceram, e ele vai construir uma ficção dentro desse contexto, se relacionando muitas vezes com esses personagens que existiram, e para isso tem toda uma regra que os autores vão criando para estabelecer isso de uma forma muito verossimilhante, muito real. Então o romance histórico, eu particularmente adoro. O meu livro, Nas Névoas da Tempestade, é um romance histórico que traz informações, fatos de personagens que de fato existiram, pessoas que de fato existiram na era elisabetana e que começam a conviver com os meus personagens fictícios. Então, a gente tem essas 2 opções, em linhas gerais, digamos, que você pode transportar a sua história para o passado, criando esses personagens e interagindo com aquela história real. É o que o Ken Follett faz, por exemplo, em Pilares da Terra, nos vários livros de Segunda Guerra Mundial dele, etc. Ou você pode ainda trazer esses elementos do passado para fatos presentes, cruzando fatos que acontecem hoje com os fatos do passado, que é o que a Sarah Penner faz aqui na Pequena Loja de Venenos. Então vamos contar um pouquinho da história e a gente vai... sem spoilers, e a gente vai contextualizando e eu vou dando essa dica de leitura para vocês que gostam desse estilo de ficção, a ficção histórica. Ela usa 2 tempos, então, nessa narrativa dela. Ela usa o tempo passado, que é no século XVIII, 1791, algo assim, não lembro exatamente a data. Ela volta nessa época e vai contar a história de 2 mulheres, que uma delas tem uma botica, ela é uma boticária. Botica seria o nome antigo para uma farmácia, ela manipula ervas, ela tem todo o procedimento de uma farmácia, digamos, para tratar doenças. Só que a Pequena Loja de Venenos, ela tem também um trabalho relacionado com a produção de venenos. E aí é bem específico isso. Ela faz venenos para ajudar mulheres em situações difíceis. Essa é a missão dela. Ajudar mulheres porque ela própria passou por uma situação difícil de traição e ela acaba assumindo nesse trabalho como boticária essa parte de fazer venenos para que essas mulheres tenham alguma justiça. E ela vai mostrar pra gente toda essa história. E mais quase que uma garota de 12 anos entra na vida dessa boticária para pedir uma ajuda, pedir um serviço para ela que
presta esse tipo de serviços lá no século XVIII. Ela vai conhecer essa garota e a história vai se desenrolando. Mas aqui no presente, a gente tem uma personagem, a personagem principal, a Caroline, se não me engano. Ela é uma historiadora, casada há 10 anos e tá querendo comemorar o casamento dela, esses 10 anos de casamento, em grande estilo em Londres, que ela é apaixonada por Londres, nunca tinha ido a Londres e vai fazer essa viagem com o marido para celebrar esse aniversário de casamento. Porém, uma semana antes de embarcarem para essa outra lua de mel, digamos, ela descobre que o marido estava traindo, que tem uma amante e que tem uma traição nessa história. E ela acaba optando por viajar sozinha para Londres, deixando o marido nos Estados Unidos para poder dar esse tempo e metabolizar essa nova informação. Eles, com 10 anos de casados, já ali se programavam para ter filhos. Ela estava investindo exatamente nisso, em tratamento, em tentar engravidar, porque depois de 10 anos já chegou o momento e tudo mais. E de repente ela acaba descobrindo essa traição. Imagine a cabeça dela. E ela vai para Londres, que é o grande sonho dela, para passear, para fazer turismo, e de repente ela tá sozinha. Ela que tinha planejado toda uma viagem com o marido, ela se vê sozinha. E ela vai fazer uma coisa muito interessante. Ela tá passeando, fazendo um pouco desse roteiro que ela faria com o marido, mas está fazendo sozinha. Ela tá passeando ali nas proximidades do rio Tâmisa e acaba recebendo um convite inusitado. Se ela não queria participar de uma caça ao tesouro. Essas pessoas que ficam ali, tem grupos de pessoas, caçadores de relíquias, que ficam às margens do rio Tâmisa, vasculhando essas margens, essa terra ali em volta, essa areia, para tentar encontrar tesouros do passado. E o cara explica para ela como isso funciona. Eles meio que usam umas galochas, coisas assim, e vão ali na beira do rio procurando, escarafunchando a terra, a areia, para ver se encontram essas relíquias. Ela meio que perdida na vida, né, destroçada por esse momento de traição, não sabe o que ela vai fazer e tal. Ela que estudou história e não seguiu a carreira, acabou trabalhando com a família dela só para valorizar a carreira do marido, para que ele conseguisse fazer tudo o que ele quisesse, e ela acabou abrindo mão das escolhas dela. E acho que esse é um ponto fundamental da história. Então ali, quando de repente ela recebe esse convite para vasculhar as margens do Tâmisa, ela tem um convite a vasculhar esse passado, que ela estudou história, que ela gostava disso, e ela vai lembrando desses fatos e começa então essa caça ao tesouro. E não é que ela acha um vidro azul que tem um pequeno selo, digamos, uma marca impressa, que lembra muito um urso. E ela mostra para o senhor que está chefiando essa expedição de caça ao tesouro. Ela leva o achado dela e pergunta o que ele acha. Ele olha e fala: nossa, acho que você encontrou algo interessante. E a regra aqui dessa caça ao tesouro é que você é dona do que você encontrou, faça o que você quiser com esse frasquinho e tudo mais. E aí ele até sugere que ela vá à biblioteca fazer uma pesquisa mais profunda sobre aquele achado, porque ele tem a impressão de que sim, ela descobriu algo interessante e é isso que ela vai fazer. Bom, já falei demais. Então o que a gente vai encontrar aqui no romance histórico da Sarah Penner? A gente tem os 3 narradores, que é a Caroline, que está no presente lá em Londres, lidando com essa separação e com esse achado às margens do rio Tâmisa. E ela tem também, a gente vai encontrar aqui os outros 2 narradores, que é a Elisa, a garota de 12 anos, que vai até
a Botica da Nela, que a gente vai depois aos poucos descobrindo o nome completo dela. A gente a conhece apenas por Nela. Ela que herdou da mãe dela essa botica, ela é boticária, ela aprendeu a arte com a mãe dela, a mãe que fazia remédios, que a partir dessas ervas e várias substâncias diferentes, ela produzia remédios para as mulheres. E a Nela, ela acaba mudando um pouco a função da mãe, e ela vai explicar isso pra gente, e acaba tendo esse trabalho paralelo de fabricar venenos para ajudar mulheres em situações difíceis. E aí a gente tem essa história toda acontecendo. Adorei essa narrativa, ela é muito leve, muito fluida. Eu tava vendo agora, como eu li no Kindle você não tem muita noção de número de páginas, mas a versão impressa tem 320 páginas, se não me engano. Livro esse de estreia da Sarah Penner, o que é impressionante. Ela já conseguiu uma bela venda no New York Times, ela foi best-seller, ela tem vários recordes de vendas, eu não vou aqui me ater a esses números, mas ela sim tá tendo um belo sucesso, tá aqui no Brasil já traduzida pra gente, e eu recomendo para quem gosta desse estilo, romance histórico. E ela faz da forma que uma das formas que eu mais gosto, eu não sei, difícil dizer, porque eu gosto muito do Ken Follett, que leva a gente pro passado. Ela traz o passado pra gente, foi a mesma fórmula, um pouco diferente, que eu fiz Nas Névoas da Tempestade. Você tem os ingredientes do passado, mas você traz uma história para o presente e vai vivendo com a personagem principal no presente. Então ela faz algo muito parecido com isso e vai cruzando esses capítulos intercalados entre as três narradoras e fica muito legal. Então a narração é sempre em primeira pessoa, ou pela Nela, pela Elise ou pela Caroline. E o que eu queria dizer sobre a Sarah Penner, ela acaba de lançar, eu imagino que no mercado americano, talvez até fora do mercado americano, mas eu não identifiquei aqui no Brasil ainda, um novo livro. E ela vai para um outro assunto muito interessante, que eu já fiquei alerta e vou procurar por ele, talvez até queira ler em inglês, vamos ver. Mas, por enquanto, só existe a versão em inglês. Eu achei o e-book um precinho tanto salgado, mas ela tem essa paixão por Londres, apesar de ser americana. Então, esse segundo livro dela também acontece em Londres. E o título é The London Science Society. Eu acho que é assim. Vou colocar aqui para vocês. Minha pronúncia talvez esteja um pouco estranha. Mas é algo parecido com a Sociedade Espírita de Londres, alguma coisa assim, a Sociedade de Reuniões Espíritas de Londres. Eu fico aqui imaginando o que ela traz nesse novo livro. Eu nunca ouvi falar de Sociedade Espírita Londrina, deve existir, é claro, como existe em Amsterdã, como existe em Paris precariamente, mas existe. Enfim, o Brasil é muito famoso pelo espiritismo, mas os demais, mesmo a França, berço de Allan Kardec, não é tão versada assim no espiritismo, mas fiquei bem curiosa. E nesse primeiro livro, agora voltando para o livro que eu li, também tem um toque de magia. Então, a ficção histórica dela combina romance, um certo suspense, além desses dados históricos, com uma pitada de magia. A Elisa, a garota de 12 anos, ela acaba, até por ser praticamente uma criança, ela tem essa visão um pouco fantástica da vida, ela espera talvez algo fantástico da vida, e isso acaba cruzando o caminho dela num determinado momento. Então existe os livros da boticária que vão ensinar a manipular drogas a partir de ervas, raízes, animais e tudo, e outros componentes.
Assim como existe também um livro de magia, que vai acabar na mão da Elisa. Acho que existe até mais de um livro, mas enfim. A história é muito interessante, ela é leve, ela tem esse conteúdo que vai abordando um pouco da ética entre os boticários, os farmacêuticos do passado e tudo mais. É bem interessante. E esse lado romance histórico, que eu acho apaixonante e queria trazer essa sugestão para vocês. Então, se você gosta de romance histórico, aproveite a Pequena Loja de Venenos da Sarah Penner. E eu trago nos próximos vídeos mais exemplos de romances históricos para quem gosta do gênero. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.